nessa noite. Hoje foi um dia meio frio, meio sem sol, né? Quem sabe agora é 7h30, lá para umas 10 horas, 10h30 no máximo, nós estamos terminando daí nosso ensino. Vamos orar. Sim, Senhor e Deus, te damos graças, porque compreendemos nós, meu Senhor, que é uma oportunidade e há, Senhor, liberdade para que nós, meu Senhor, pudéssemos aqui estar entre amigos, entre irmãos, entre igreja, nessa noite, meu Senhor e Deus, que é um culto, Senhor, que vem do ensino da Tua Palavra. E cada um de nós aqui está, meu Senhor, no intento de aprendermos a Tua Palavra. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, ajuda nós nessa noite, nos capacita a entender, a compreender e a aceitar, Senhor, a Tua Palavra nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Aproveitando que a igreja está de pé, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 livros nessa noite. É em Mateus, capítulo 28, glorificado é o nome de Jesus. Mateus 28, versículo 16 ao 20. E também Atos 2, versículo 42 ao 47. Conforme eu falei ali para a irmã Jússi, nós mudamos a nossa palavra porque ela falou que sobre o ensinamento, sobre o discipulado. Nós demos aqui um tiro para o irmão nessa noite do tema que é o discipulado. Então nós vamos ler Mateus 28, do 42 ao 47, e também Atos, capítulo 2, 42 a 47. Que diz assim a palavra: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos, capítulo 2, verso 42. Essa palavra ela é paralela, ela é igual. Então nos diz assim, Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de se salvar. Os irmãos podem tomar assento nessa noite, nesse lugar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Nós podemos nos lembrar onde que o ensino passado, nós falamos sobre o evangelismo, né? Que evangelizar é levar as boas notícias, é levar as boas novas, né? Final de semana passado se deu resultado disso, que muitas pessoas adotaram esse ensino de
da necessidade da igreja evangelizar, convidar para trazer as pessoas para perto de Cristo, e nós tivemos as 2 noites a igreja cheia, né? Muitas vezes é no sábado que vem pessoas, quem sabe de outras congregações, e quem achou que a torta ia sobrar aqui, os irmãos comendo no domingo, quase que faltou, né? Porque a igreja encheu, porque nós abordamos essa palavra do evangelismo, né? E agora vem então sobre a palavra do discipulado. Quem sabe alguns de nós até faz tempo que não ouvem falar do discipulado. Alguns ainda, mesmo ouvindo falar, não sabem o que é, como se faz, o que acontece, né? Então eu me lembro quando me converti a Jesus, na época nós colocamos assim que eu tinha minha mãe na fé. A minha mãe na fé era a irmã Genesi. Quando me converti a Jesus, ela me adotou. Ela me adotou como um novo convertido, me levava para sua casa para me aconselhar, para comentar assuntos outros do dia a dia e também me trazer uma palavra para mim. O conselho dela era tudo diante da palavra, e ela então me ajudou e eu fui discípulo dela. Ela era minha mestre. E nós então na época nós colocamos como, quem é que é teu pai na fé? Não, aquele meu pai na fé. Essa é minha mãe na fé. Aleluia. Aquele me ajudou. Este me ajudou. Nós, nessa época, ou nessa década, né, quando foi a minha conversão, havia o discipulado. Eu me lembro até hoje, os primeiros irmãos que vieram me visitar na minha casa. Primeira vez. E eu nunca vou esquecer. Fiquei no domingo de tarde, ansioso até, aguardando eles. E veio o presbítero, irmão Ricardo, e o presbítero, irmão Lauri, vieram visitar. Aquele dia eu comecei a comer pipoca, porque eu não gostava muito da pipoca, e eu fiz uma baciada muito grande para eles, e acabei comendo tudo sozinho, gostei, e hoje, dia sim, dia não, eu como pipoca. Porque eles vieram me ajudar, eles vieram me auxiliar, eles vieram fazer discípulo, eles vieram me discipular. Então, no dia de hoje, nós compreendemos, conforme foi colocado, que quase não se ouve essa palavra, e quando se ouve, não sabe o que é. Estava pensando outro dia sobre isso, que nós comentamos que, tu vê, aquele irmão veio na igreja e não permaneceu. No dia ou nessa década, ou nesses anos. O irmão, um outro veio na igreja, não permaneceu. Porque deu irmão, eu não sei onde que está. Porque a igreja, no passar dos anos, perdeu esse cacuete de discipular. Nós perdemos esse jeito onde que a outrora a igreja tinha. Quando vinha um visitante, já corria 2, 3 do lado e já marcava uma visita. Já marcava uma hora, um chimarrão, ou alguma coisa como um álibi para poder chegar nessa pessoa e adotar ela como discípula. Adotar ela como discípulo. E a igreja então crescia. A igreja então, ela era cheia. E hoje as pessoas estão vindo, e às vezes eu, como crente, ou quem sabe você, a gente pode até apontar o dedo em tu vê aquela pessoa, não veio mais. Essa pessoa não apareceu mais na igreja. Essa pessoa, ela de repente, ela não teve força. Então, quem sabe uma parte dessa culpa pode haver nessa pessoa. Ou, quem sabe, nas igrejas hoje que deixou de fazer discípulo. Então, aqui a gente colocou algo para os irmãos entender a grandeza que é isso. Falta que está havendo nesses outros, todos novos convertidos que não foram adotados por alguém na igreja, né? E nós, como igreja, que estamos orando por ele, e às vezes não é só orar, nós temos que sermos os seus mestres, nós temos que ser os seus pais na fé, as suas mães na fé. Nós temos que procurar os novos convertidos, aqueles que visitam a nossa igreja, para eles serem os nossos discípulos. Assim como Jesus
na sua passada, aleluia, e a ele e os apóstolos e os seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e o seu conselho. Então nós temos aqui, aleluia, em nossa mente, em nosso coração, nessa igreja, para que essa igreja ela venha aumentar em números, em quadro de obreiros, no ciclo de oração, na juventude, nas crianças, que ela venha aumentar em número de almas salvas nesse lugar. E nós estamos, já quem sabe, há alguns anos, batendo nessa tecla, e você nota assim que a porcentagem ela é muito pouca no meio de nós. Porque quem sabe falta algo em nós, para nós nos projetarmos, aleluia, para a fortalecermos esses novos convertidos. Como foi falado outra vez sobre evangelismo, hoje é sobre o discipulado. Eu fui discipulado. Eu fui discípulo de uma pessoa que não tinha cargo na igreja, não era líder da igreja, não era pastor, não era missionário, não era nada. Mas eu fui discipulado por ela. Então, quer dizer que qualquer um de nós pode fazer esse trabalho. Qualquer um de nós pode fazer isso para esses outros que estão muitas vezes confusos, vem na igreja e vê o pastor pregar, vê a irmã profetizar, vê o irmão cantar, se alegra e tudo e não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo, fica confusa e vai para o seu lar, quem sabe com vontade de voltar, mas se não vir alguém lá explicar o que é, ela não vai voltar. Primeiro dia que eu vim no culto, foi um dia que um irmão me convidou, só fui nesse culto porque o outro foi também. Eu fui no culto e fiquei curioso, porque eu, como era para ser padre, eu ia na igreja católica, eu fiquei curioso, eu queria saber o que eles estavam falando naquela noite, naquele lugar. Fiquei prestando atenção na palavra. E quando eu vi que o povo se levantou para ir para a oração, eu pensei, eu quero ver também como é que é isso aí. Não entendendo nada. E quando eu cheguei na oração, o pastor veio orar por mim e eu senti algo aquela noite. Eu senti algo que eu não sabia o que era. Eu senti algo assim que para mim foi uma novidade. Mas esse algo era algo muito bom. Era algo glorioso, era algo assim que eu me senti bem. E eu não sabia o que era. E aí no outro dia, quem sabe 2 dias depois, alguém foi lá me visitar e me explicou para mim o que era. E eu queria ir na igreja de novo para sentir aquilo novamente. E eu ficava esperando, aí um pouquinho eu sentia aquilo novamente e eu me alegrava em meu coração. E aí então eu me converti para Jesus. Um novo convertido, um homem que lidava com drogas, né? Era um homem maconheiro, um homem que estava para lá e estava para cá. De repente, por um convite, sentiu algo diferente naquela igreja e não sabia o que era. Quem sabe se essa pessoa não viesse me procurar para explicar, aleluia, que o poder de Deus se manifesta nesse lugar. Aleluia, ele veio por amor ao mundo inteiro e também para ti. Não foi só o pastor, o obreiro, a irmã que sentiu, tu também sentiu, irmão Júlio, naquele dia. Aleluia, Deus também é na tua vida. E eu me interessei por aquilo. E aquela irmã, ela me adotou. Ela me adotou como discípulo. Hoje nós temos muitos mestres, nós temos muitos professores, muitos ensinadores que vêm de encontro a nós. E cada um vai ensinar a sua ideologia, aquilo que sabe, aquilo que aprendeu. E nós que estamos na igreja, principalmente os irmãos, que não falta o culto de ensino, nós estamos cada dia mais aprendendo da palavra de Deus. Quer dizer que se eu aprendi da palavra de Deus, eu não posso me achar sem sabedoria, ou sem palavra, ou sem um conselho para dar, porque eu sou aluno do culto de ensino. Eu estou aprendendo, eu tenho uma bagagem, eu sei o que falar. Eu tenho uma palavra para levar para aquela pessoa. E se eu não tiver uma palavra para levar para aquela pessoa, eu tenho meus ouvidos para dar para ela. Vão dar nossos ouvidos para ela, deixar ela falar. Aleluia. E aí esperar em Deus que o Senhor, pelo seu Espírito, Ele vai bradar.
uma palavra no nosso coração para nós entregar uma palavra para essa pessoa. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que ir de encontro a esse povo, assim como Jesus ia, assim como os apóstolos iam, de encontro. E aqui a palavra falou que todos os dias se acrescentavam almas para aquele lugar. Todos os dias. Então, essa noite, aleluia, nós vamos compreender um pouquinho sobre o discipulado. O que é o discipulado, como o discipulado já operou com muito poder na década passada e quem sabe pelos andamentos, né, conforme que a igreja está progredindo, ela está em andamento, muitas vezes falta essa situação, falta a comissão de visita, falta o discipulado. Oportunidades nós temos, por exemplo, tem um rapaz que está vindo na igreja e ele está me mandando mensagem, ele está me ligando, ele está me chamando para ser o seu mestre. Ele está me chamando para que ele venha ser o meu discípulo, para que eu venha ajudar ele, aleluia, para que ele venha se firmar novamente nos seus passos. Então nós temos quase que todo dia essa oportunidade de apontar para alguém o caminho certo, de apontar para alguém uma palavra do Senhor, de proporcionar no ouvido de alguém uma palavra que vem de Deus, todos os dias. Porque nós estamos na igreja e somos componentes do culto de ensino. Você tem essa bagagem, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo e também nós todos temos a oportunidade de fazermos discípulos. Se nós vamos esperar para o pastor, ou para a pastora, ou para quem sabe o obreiro, para que eles venham fazer a obra, para que eles venham fazer discípulos, aí eu vou me colocar assim, e eu estou fazendo o que nessa igreja? Se esse ide de Jesus foi para todos nós, essa mensagem de Jesus foi para toda a igreja, vai para todo lado, vai para aquele bairro, vai para aquela rua, vai para aquela firma, fazei discípulos. Todos nós podemos fazer discípulos. E entendemos que há essa grande necessidade na nossa década, aleluia, nesse tempo que nós como igreja estamos passando nessa terra. Eu vou ler alguma coisa para os irmãos, que nós temos um estudo sobre o discipulado, para quem sabe nós compreendemos um pouquinho mais o que é o discipulado. O discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. O discipulado é isso, é de fundamental importância no crescimento do novo convertido. O novo convertido, ele precisa ser discipulado. Para a importância que é muitas vezes para nós que nós já fomos ganhos, para nós que estamos fazendo teologia, estamos no culto de ensinamento já há muitos anos, parece que não importa isso para nós. Mas se nós vamos voltar para trás, quando nós aceitamos Jesus, quando foi a minha e a tua vez, alguém nos estendeu a mão. Quantas vezes essa mão não tivesse estendida, eu teria caído. Eu não viria para a igreja. Eu não teria vencido, mas alguém me adotou. E no dia de hoje, se há esse entendimento que a formação cristã de um novo convertido é de fundamental importância, que eu e você vamos adotar ele, vamos ajudar ele, vamos impulsionar ele, vamos com palavras e com testemunhos entusiasmar ele, que é esse o caminho. Ensinar ele, para dizer para ele que é esse o caminho, que é só Jesus que salva. E como nós comentamos antes, eles podem estar confusos e estão confusos. Muitas ideologias, há muitos ensinamentos, há muitos mestres. Só que eu e você também podemos sermos mestres. Há também uma palavra em mim e em você. E essa palavra não é sobre o ensinamento de muitas coisas que estão no mundo, e sim apontar o caminho que vai levar à salvação. É essa
aleluia, o meu e o teu papel. De chegar nessas pessoas, aleluia, no momento, muitas vezes, quem sabe, de deserto, de desunião, de enfermidade. Não importa o momento, não importa. Nós temos que estar lá e mostrar para eles a luz. Não importa a profundidade que essa pessoa pode estar. Não importa. Nós temos que estar lá porque tu sabe, aleluia, o caminho da luz. Tu sabe onde que está o caminho da bênção. Nós sabemos onde que estão as boas notícias. Nós sabemos e estamos vendo diariamente nossos amigos e parentes confusos. Confusos. Eles não vêm para a igreja, no culto do ensino, para que o pastor venha explicar para eles a sua doutrina. Nós temos que ir lá explicar para eles o passo a passo das suas vidas. Aí é o discipulado. Então é de fundamental importância que eu e você devemos tomar, aleluia, essa parte para a formação desses dezenas e centenas de novos convertidos que poderão sentar nesse mesmo banquinho que você está aí nessa noite. O termo discipulado, o que é o discipulado? Vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Vai aprender, ele vai ser aluno de quem? Ele vai ser aprendiz de quem? Ele vai seguir a quem? No momento dessa dificuldade, como houve para mim, quem sabe para você, que esse irmão ou essa irmã que veio me aconselhar, que veio te aconselhar, que falou com você lá na tua firma, que falou com você lá no teu serviço, que falou com você lá que a tua vizinha, ela sentiu algo diferente naquela hora. Ela sentiu sim aquele conselho, ficou batendo no seu ouvido. Quem sabe ela não fez conforme aquela palavra, mas ela fica pensando, mas se eu fizesse conforme a irmã me falou aquele dia, eu daria certo na vida. E ela fica esperando, aleluia, novamente essa irmã, esse irmão, chegar no seu ouvido e dar mais um conselho. Assim, opa, agora eu vou acatar o conselho dela. Agora eu vou aprender com ela. Agora eu quero ser aluna dela. Quando tiver alguma coisa para falar, alguma coisa para fazer, alguma dificuldade na minha vida, eu já sei quem procurar. Eu vou lá na casa do irmão. Eu vou lá na casa dele. O teu discípulo, ou o meu discípulo, nós trazendo essa palavra para eles podem ficar lá ainda um ano lá fora, mas eles sabem quem encontrar uma palavra. Eles sabem quem encontrar algo para a sua vida. Até chegar ao ponto, o momento, aleluia, que eles venham juntamente com nós, sentar do lado do nosso banco, aleluia, para sentir essa presença maravilhosa. Mas eles têm que ter alguém, um ponto de referência do mundo. E nós estamos apontando a igreja, mas tem a tua casa e a minha casa. Tem o teu amigo e o meu amigo. E eles não estão vindo para a igreja. Eles precisam que alguém vá lá, devagarinho, para apontar aonde está o caminho da salvação para as suas vidas. Há uma cegueira espiritual muito grande no homem, na mulher, no jovem, no idoso hoje. E quem sabe, uma porcentagem muito grande seria ganha se houvesse o discipulado. O discípulo, o termo se explica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver a sua espiritualidade, para desenvolver. De repente a gente vai tocar muito nessa tecla, que ele já sentiu, ele já sabe algo, ele já aprendeu algo, e ainda está lá na primeira série. Ainda está lá naquele pouquinho que ele acha que é tudo. Mas ele precisa ser desenvolvido. Aquela palavra tem que ser lapidada. Tem que ser ensinada. Tem que ser explicada para ele. Para que essa pessoa venha desenvolver o quê? Desenvolver a sua fé, a sua crença, a sua vontade, para que venha tirar as escamas dos seus olhos, para poder ver algo diferente na sua vida. Esse desenvolvimento no novo convertido, de 10 vezes, 9 é lá fora.
9 é quando eu e você vamos, como mestres deles, fazer ele como discípulo. Aí ele vai desenvolver. E hoje as igrejas, elas estão cabisbaixas. Elas estão vazias e a cada 2 anos, 2, 3 que se converte. De repente não é a falta de vontade, de crença ou de convite. Quem sabe faz essa falta. Porque hoje a palavra é discipulado e nós temos que colocar ela dessa forma, dessa maneira. Para engrandecer esse pedaço do corpo. Esse pedaço do ídolo de Jesus. Esse pedaço que falta em nós colocarmos em ação. Fazermos discípulos. Não é para o pastor. Isso é para mim e para você. Sair e fazermos discípulos. Se os irmãos quiserem nos ajudar comentando alguma situação, os irmãos estão com a liberdade. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. Instrutores, professores, ensinadores, mestres. O povo hoje precisa ser instruído, precisa ser ensinado. Como fala do emocional, tu tem uma palavra, aleluia, para o emocional dele. O social, tu tem uma palavra para ajudar ele no social. E o espiritual também. E essas pessoas todas precisam ser auxiliadas, precisam ser ajudadas. Precisa ter alguém que vá lá com uma luz na vida dele, para que ele venha enxergar. Então, é um projeto muito grande de Deus, de Jesus, quando ele falou isso. Ide a todas as nações e fazei discípulos. Ide e ensinai, ele falou. Ide e ensinai. E nós estamos ficando. Nós não estamos indo. E a palavra dele nos manda ir a todas as nações. Ir para esses que nos procuram. Ir para tirar a confusão de suas mentes. Ir, aleluia, para ir levar uma palavra que é de Deus para as suas vidas. Aí então nós vamos ver, conforme aqui muitas vezes é colocado, o sobrenatural de Deus nesse lugar. Ir. Eu me lembro de um tempo, quem sabe faz um tempo atrás, que rapaz, nós estávamos assim, tão ocupados na obra de Deus, que não tinha tempo de tantas pessoas que nos pediam visita. Tantas pessoas que queriam que nós fôssemos procurar eles. E nós íamos às muitas casas, não importava a casa. Nós íamos para o hospital, nós chegávamos e pedíamos assim, autorização para entrar, porque era proibido entrar naquele quarto, porque a pessoa estava desenganada pela medicina. Eu disse, não, para aí, nós somos missionários, aleluia, nós estamos as novidades para esse homem, e nós vamos aqui orar porque nós cremos em Deus. E quando era por surpresa, mesmo a nossa que estava ali, o homem saía curado do hospital. Porque nós somos lá. Nós precisamos ir lá. Nós precisamos, aleluia, achar um tempo no nosso horário, na nossa semana, para irmos lá. Mas em quem, irmão? Nós podemos começar por aqueles que estão nos procurando. Os irmãos notaram, quem sabe aqui durante esse mês, veio aqui 5, 6 pessoas, ou até mais, visitantes que não tomaram ainda a decisão, que quem sabe estão na igreja por intermédio de algo muito profundo que aconteceu em suas vidas, estão passando um problema com filho, com enfermidade, não importa, eles vieram aqui. E aí só vou pedir, quem deles foi procurado? Quem sabe antes da palavra, ninguém ainda foi. Mas depois de nós compreender que há uma necessidade que eles venham ser procurados, quem sabe você vai ir, quem sabe eu também vou ir. Nós precisamos ir de encontro a esses irmãos, para que eles venham se fortalecer e venham retornar novamente, para que a conversão seja algo maravilhoso, assim como foi na tua e na minha vida. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou os seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois
o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, e foi muitos ensinamentos, por muitas vezes ele ensinou o povo ao geral, a multidão ao geral, e por outras vezes ele ficou com seus apóstolos reunidos, mas sempre ensinando. Leia a Bíblia e procura ver se houve um assunto qualquer de Jesus, se ele não perdia a oportunidade, ele estava sempre ensinando, sempre ensinando. Passou 3 anos, quem sabe um pouco mais, sempre ensinando, fazendo discípulo. Ele não perdia a oportunidade. E tu vê que ele ficou todo esse tempo e ele não conseguiu ainda, quem sabe, falar tudo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo depois veio, aleluia, para nos orientar por esse ensinamento, por essa palavra. E nós estamos aqui, quem sabe, colocando algo para os irmãos, para nós a dizimar, quem sabe, 1 hora por mês. Uma visita por mês. Para irmos de encontro a esses. Mas ele lá não. Ele não perdia tempo. Ele sempre estava usando algo, estava sempre ensinando, estava sempre falando. Ele não perdia a oportunidade. Ele sabia. Quem sabe eu ainda não sabia. Quem sabe muitos ainda não sabem. Mas nós precisamos saber. Nós temos que apontar o caminho para esse povo. Nós temos que sermos o dedo indicador em cada esquina, em cada lugar. Dizer, é para cá, é para cá, é para cá o lugar. Para lá está errado. Ah, mas como está errado? Nós já vamos compreender. Da forma que muitas vezes nós, onde que estamos estudando os ensinos, estamos lendo a Bíblia, temos as nossas próprias experiências da nossa vida, que nós podemos, aleluia, contar para eles, como foi na minha vida. Aleluia, uma situação que aconteceu paralela a essa, para que essa pessoa venha a vir uma porta aberta. Procure entender o mundo lá fora. Procure entender comigo. Será que eles estão com a porta aberta para as suas vidas? Será que estão com a solução para os seus problemas? Será que já se encontraram, aleluia, na vida? Hoje estão em lugares obscuros, de trevas, conforme esses dias que está dando, sem sol. Esses dias que está dando agora na nossa semana, é o dia de uma pessoa que não tem luz, que não tem sol. É um dia feio, um dia ruim, é um tempo que não consegue se agregar nada. Mas em mim e em você há essa luz, em mim e em você há essa palavra. Em mim e você, há como nós mudarmos o ambiente de uma vida e de uma pessoa. Há como nós fazemos isso. Domingo passado, retrasado, eu estava em Roca Salles, e ali, de repente, eu coloquei isso, aleluia, para a igreja, que o irmão que ganhou o pastor Jandrei estava no culto. E ele contou como é que foi. Ele pegou um dia, ele adotou aquele dia para ir visitar o irmão. E ele insistiu, e ele não queria, e ele insistiu, e não queria, e foi junto no culto, e diz o pastor Jandrei que estava esperando o irmão ir no banheiro para ele fugir da igreja. Mas o irmão ficou ali, firme. Hoje não, ficou firme. E depois eu fiz uma pergunta para a igreja. Se aquele irmão não tivesse insistido, onde é que pastor que teria na igreja de Roca Salles? As almas que o pastor Jandrei ajudou a se levantar, estariam aonde naquele momento? Um convite mudou a história de muitas vidas naquele lugar. Uma intuição de um homem correr atrás. Uma intuição de um homem fazer algo mudou o itinerário de muitas vidas naquele lugar. E é o que nós podemos fazer. Nós não vamos compreender. Nós não vamos entender. Mas quando tu ir lá e falar algo, com certeza, aleluia, o quadro vai mudar. Com certeza o pensamento vai mudar. Com certeza aquela nhaca brava vai cair por terra. Mas precisa ir alguém lá. Eu preciso ir lá. Nós precisamos ir lá. Nós precisamos aceitarmos que como é que eu vou dizer assim, uma ordenança, que é o ide de Jesus.
a todas as nações e fazei discípulos. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. O currículo meu e teu, existe tudo isso. No nosso currículo, nós como crentes já, quem sabe, de alguns anos, nós temos tudo isso. Se houver um comentário, se houver um assunto, quem sabe sobre o homem, ou sobre Trindade, ou sobre o Espírito Santo, ou quem sabe sobre mortos, ou sobre a vida de Jesus, ou sobre anjos, tudo tu sabe. Tudo nós aprendemos, porque há um currículo em nossas vidas. Nós saberíamos como temos a destreza de poder adentrar nesse assunto e colocar, não com muitas palavras, mas poucas palavras. Uma palavra direta. Nós temos a palavra, nós temos a sabedoria, nós temos o Espírito Santo, nós temos aquele, aleluia, que no momento, quem sabe, muito cruel, muito feio, muito ruim, mas ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Eu sei que ele vai fazer a obra. Eu sei que ele vai fazer. Outro dia nós comentando uma palavra, aleluia, sobre uma palavra que a irmã Celina um dia leu aqui na igreja sobre quem é este que era Jesus. Quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este que até os mares, aleluia, se acalmam? Quem é este? E eles ali então descobriram quem era Jesus. Ali eles viram o poderio que havia na pessoa de Jesus. E atravessando na outra margem, que aquele homem com legiões de demônios na cidade de Gadara. Legiões de demônios, a sua casa era um cemitério. Não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém. Mas eis que descobriram que era esse, ele falou assim, não importa, eu vou com ele, porque ele pode libertar. Pode ter legião de demônios, pode ser o que for, mas ele está indo na frente e ele vai libertar essa pessoa. Não importa, porque agora aprendi. Quem é este, irmão? Na minha, na tua vida. Quem é esse Espírito Santo que vem a nós capacitar, aleluia, com palavra, com autoridade, para irmos de encontro? Quem é este? Eles falaram, não, vamos embora. Ah, mas o homem está lá no cemitério. Não quer dizer, porque eu sei agora quem é este. Eu sei que ele está comigo. Até agora eu andava com ele e não sabia o poder que havia na pessoa dele. Eu não sabia. E aí, atravessando o mar, veio Jairo, aquela história toda, aleluia, um pouquinho veio outros falar assim, a tua filha já morreu, aleluia. E eles pensaram assim, pá, Jairo, que pena que tu não sabe quem é esse, mas eu já sei que ele está indo lá. Quem é este que está indo junto contigo? Será que nesses lugares tenebrosos, ou lar, ou casa, ou pessoa, que nós estamos indo, aleluia, ele não vai estar com nós? A palavra não vai ser dele, o poder não vai ser dele, ele veio para salvar. Outro dia nós comentando o primeiro milagre de Jesus. Água em vinho. Primeiro milagre dele. Para ele fazer o milagre, quem teve que encher as talhas? Se eu e você estivesse lá, eu e você iríamos encher as talhas. O homem encheu as talhas. Como o pastor muitas vezes nos ensina, aleluia, que nós temos que preparar o ambiente para o milagre. Temos que preparar o clima para o milagre. Temos que encher as talhas, porque ele vai fazer o milagre nessas vidas. Nós temos que ir lá, de gota em gota, de caneco em caneco, e encher essas talhas, encher essas vidas, insistir com elas, aleluia, discipular elas, para que Jesus venha fazer o milagre. E ele quer fazer o milagre. Olha, rapaz, que ele quer fazer o milagre. Ele precisa desses homens. Ele precisa, quem sabe, nos ensinar, para que nós venhamos compreender quem é ele. Ele precisa nos ensinar que nós devemos, que não importa que tipo de talha, não importa que tipo de água, se ele deu essa ordem, nós temos que fazer.
Temos que ir lá, encher tudo elas. Quanto mais puder, nós vamos encher. Não tem mais vaso aí, acabou. Que pena, porque eu tenho ainda óleo para dar. Eu tenho ainda milagre para fazer. Vamos procurar vasos. Vamos trazer vasos para esse lugar. Vamos trazer pessoas para esse lugar. Vamos procurar, conforme muitas vezes o pastor faz todos os dias. Ele não tem pressa de ir para casa. Ele fica na porta. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? E daí, como é que tá? Aleluia, ele fica assim. Aleluia, porque quem sabe ele se acha sozinho ali, esperando que eu e você viessem emparedar com ele, para também dar tchau para a pessoa. Para também dizer, opa, daí tu vai voltar outro dia. Pá, trabalha onde? Né? Tu está indo aonde? Vamos procurar entrevistar essa pessoa, saber do zap dela, o telefone dela, que dia que eu posso ir lá, quem sabe tomar um chimarrão com ela, ou quem sabe se um dia eu fizer um churrasco, ela pode vir na minha casa almoçar. Vamos criar elos com essas pessoas. Nós precisamos criar elos, ligar corrente forte. Enquanto não haver esse momento com nós como igreja, não vai haver conversão, libertação. O povo vai vir, vai sentar e vai voltar para casa. Eles precisam ser discipulados. E a igreja somos eu e você. Quem tem a palavra somos eu e você. Quem vai procurar o tempo, a hora, somos eu e você. Quem vai fazer isso somos eu e você. Nós precisamos buscar aquilo, aleluia, conforme do dia falando na Bíblia Sagrada, deve ser o rei Josias, aleluia, que o templo estava ali destruído, estava meio mal acabado, e foram lá limpar o templo, e quando viram, acharam a palavra. E quando Josias viu, aleluia, o poder da palavra, aleluia, se voltou para a palavra, e fez tudo que na palavra havia. E o povo se converteu, e o povo buscava Deus, e foi anos e anos e anos de muita paz e prosperidade naquele lugar. Vamos descobrir que, quem sabe, esse trecho, essa página da palavra sagrada, nessa história da igreja que vem já há muitas décadas na nossa região, ela foi perdida, mas nós estamos achando em evangelismo, boas novidades, boas notícias e discipulado. Nós, como igreja, nós temos esse poder de mudar histórias. Você, como pessoa, como missionária, como missionário, como membro dessa igreja, tu tem poder em tuas mãos para mudar vidas. E trazer essas vidas todas, a mudança delas será uma mudança de vir para o bem, para o que é bom. Libertação. Há em nós esse poder. De nós irmos e fazermos discípulos. Glorificado é o nome de Jesus. Nós temos o tripé do discipulado. O tripé do discipulado se chama palavra, comunhão e serviço. Nós vamos, quem sabe alguns irmãos já sabem, né? Alguns irmãos já fazem isso. Nós estamos falando para a igreja. Nós sabemos que os irmãos não perdem a oportunidade, que os irmãos fazem quando tem oportunidade. Que a gente faz, nós pegamos o costume de fazer. Me abriu oportunidade lá no meu trabalho. Aí eu falei. Fui lá comprar uma roupa na loja Cook. Abriu oportunidade, eu falei. Há pouquinho encontrei alguém lá no centro, né? Eu falei. Há pouquinho fui no posto de gasolina, eu falei. Estou evangelizando no posto de gasolina. Tem dois ali que já estão com os zonzola atolados na garganta e não sabem ainda. Mas eu tenho que ir na casa deles visitar eles. Eu tenho que ir na casa deles a tomar um chimarrão com eles. Eu tenho que ir na casa deles, criar um elo com eles. Eu tenho que ir lá. O discipulado, que muitas vezes a gente acha que, né, aqui, ali, lá nesse lado, não. Eu tenho que saber onde que ele mora e ir na casa dele. Para lá tocar uma história, aleluia, para ele poder entender que o meu vocabulário, a minha índole, a minha ideologia, o meu ensinamento, a minha estrutura, o meu Deus, o meu jeito é diferente. Eu vou poder ter a oportunidade de contar algo para ele, que eu também passei ali, aleluia, mas havia uma porta, eu entrei, e essa porta foi a palavra. Outro dia aconteceu aquela situação, e quando eu vi alguém me aconselhou, eu aceitei o conselho, e ele era crente daquela igreja, e eu tomei vitória.
contar vitória, contar bênçãos, contar os escapes que eu e tu tivemos nessa vida. E o escape foi Jesus. E eles precisam desse escape. Eles estão precisando dessa palavra. Eles estão precisando, aleluia, desse consolo, desse conforto. Eles estão precisando dessa ajuda. Aquela ligação, aquele telefonema, aquele bom dia. Hoje tem culto, eu vou passar na tua casa. Nem adianta vir, que eu não vou. Não quer dizer, irmão, eu vou passar lá, nem que é para te dar um oi ou um abraço, mas eu vou passar na tua casa. Vamos procurar nosso horário de culto. Aleluia, alguns começam 6h30, 7 horas. Vamos procurar 15 minutos antes, 20 minutos está pronto para passar lá na casa. Vem, meu irmão, vamos lá. Ah, tu vê, hoje não vai dar, mas domingo que vem eu vou. Não, domingo que vem eu estou lá de novo. E daí tu vai estar lá de novo. Vai chegar um dia que ele vai. Vai chegar um dia que ele vai vir. Mas eu preciso passar lá. Se eu não passar lá, você não passar lá, se nós não irmos lá, eles não vão se converter. Eles não vão ver que há um livramento. Eles não vão entender que tem cura. Eles não vão entender que aquela vida conjugal vai ser restaurada. Eles não vão entender que o seu filho pode ser... Eles não vão entender, porque eles estão confusos. Eles precisam de alguém que vai lhe mostrar para eles o caminho. E é lá. É lá. Quem sabe, para nós termos novamente esse cacuete de irmos lá. A gente não pode que nem agora. Não, agora eu vou por tudo. Não. Adote alguém. Adote alguém. Quem sabe o início dessa adoção já veio aqui. Está por aqui, nos sondando, nos rodeando. Vieram aqui nos cultos. Estão querendo uma visita. Estão querendo ser procurado. Hoje em dia o homem, eu entendo sim que alguns são contrários a isso. Eu já sou a favor. Eu entendo que assim, o homem hoje quer ser paparicado. A pessoa hoje, ela quer ser vista. Ela quer ser visitada. Ela quer que nós vamos lá na casa dela. Ela pode estar lá queixosa dizendo, ninguém veio aqui ainda. Eu não vou mais lá naquela igreja. Já fui lá 2 domingos, 3 domingos e ninguém veio aqui ainda. Quer dizer que eles não querem saber de mim. Eles não querem saber de mim. Pensa, né? 200 anos, nunca fui na igreja de crente. Fui 3 domingos lá e ninguém veio aqui. Eu vou lá na outra lá. Quero ver se alguém veio me procurar. Eu quero se alguém vem na minha casa, porque eu tenho que conversar com alguém teto a teto. Eu não quero só lá ouvir a palavra, eu tenho que conversar com alguém, porque eu tenho muita coisa para contar. Nós temos que ir lá. Nós temos que reativar a nossa turbina de crente e procurarmos esses todos, aleluia, para fazermos discípulos. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Eles continuavam. Então quer dizer que aquele ensinamento, aquele conselho, aquela situação que aconteceu, que tu vai ser usado, que eu vou ser usado para trazer, quem sabe, um refrigério para aquela família, para aquele casal. No dia do hoje, tu está sendo apontado, jamais vai ser esquecido, porque a gente não esquece. Aquele que ajudou, a gente não esquece. Mas no amanhã, essas pessoas vão estar fazendo a mesma coisa. Vão estar enraizando. Essa corrente, os céus vão estar aumentando. Hoje, ontem eu fui ajudado, hoje eu ajudo alguém, e esse alguém amanhã também vai ajudar. Vai passar o efeito. Vai passar essa corrente. As coisas vão começar a se enraizar. Que quer dizer isso, meus irmãos? A igreja vai começar a crescer. A igreja vai começar a crescer. Oh, glória, minha igreja do jeito de não. Almas salvas para Jesus. Alma salva para Jesus. A importância de uma alma. Que a Bíblia fala que o ouro e a prata do mundo inteiro não paga. A importância dessa alma. Aleluia. Tão importante que é que eu ainda não fui na casa dela. Que importância eu estou dando para essa pessoa? Se eu tenho meus afazeres, eu tenho
meu almoço, eu tenho minha roupa, eu tenho meu carro para lavar, agora eu tenho aquela coisa para fazer, agora a hora de chimarrão. Minha hora de chimarrão é sagrada. Aí não, agora não. Agora que é sagrado. A hora da pipoquinha é sagrado. Aqui ninguém me tira daqui. Essa hora não. Nós estamos assim. E aí a Bíblia fala que a alma lá é que tem valor. O valor está lá. O valor está na alma. O valor está na pessoa. Não está naquele meu momento de prazer. Não está naquele meu momento agora de família. Minha família está comigo todos os dias. Todos os dias. Um dia um pastor profetizou para mim 2 palavras. E ele falou assim: faz a minha obra, que dos teus cuido eu. Ele falou: faz a minha obra, que dos teus cuido eu. Vai lá, que dos teus cuido eu. Vai fazer discípulo, que dos teus eu cuido. Assim Deus falou que Ele quer cuidar. Mas para Ele cuidar, eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que fazer algo. E nós estamos preocupados de não fazer esse algo e estamos preocupados com os nossos. Estamos preocupados com filho, com família, com A, com B, com C. Estamos preocupados com o leite, com a farinha. Estamos preocupados com amanhã, com depois da manhã, com o ano que vem. Estamos preocupados, aleluia, mas nós não estamos fazendo a obra. Fazer a obra de Deus, nós estamos achando que é vir no culto do fim de semana. Eu faço a obra, eu faço a obra. Eu não perco um culto. Oh, glória! Não, irmão. Fazer a obra de Deus é outra situação. Fazer a obra de Deus é ir. Fazer a obra de Deus é fazer discípulos. Fazer a obra de Deus é ir lá ganhar as almas para Jesus, que é o nosso mestre. Então, no tripé, aleluia, do discipulado, nós temos a palavra, a comunhão e o serviço. Vou ler alguma coisa aqui sobre a palavra, a comunhão e o serviço, nós já vamos encerrar. Porque senão nós vamos puxar as orelhas. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Palavra de Deus, onde que aqui os irmãos, a palavra, a Escritura é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Palavra. Como nós colocamos antes, quem sabe eu vou repetir esse assunto, que você tem palavra. Você conhece a palavra. Você está vindo, quem sabe, já há alguns anos no culto de ensinamento para aprender a palavra. Nessa igreja se faz teologia, ensinamento da palavra. Para qualquer um de vocês que fosse aqui trazer para ministrar a palavra, você teria palavra para ministrar. E essa palavra, a fonte dela é Deus. E Deus está nesse lugar. Deus está na nossa vida. Ou quem sabe, para mim entender se Ele está na minha vida ou não, eu vou ter que entrar num barco e ver meu barco naufragar. Para daí ver Ele fazer os sinais e maravilhas. Vamos crer, vamos acreditar que a palavra você tem. Você tem a palavra. Nós sabemos o que falar. Nós sabemos o que dizer. O que nós temos que fazer é dar a nossa boca para Deus. E esperar, quem sabe, dando os ouvidos para colocar apenas uma palavra. Chega. Apenas uma palavra que é dele. Apenas uma palavra que ele foi a fonte. Chega. Aquela palavra jamais essa pessoa vai esquecer. Pode deletar da sua vida agora. Pode, quem sabe, resmungar. Pode amaldiçoar aquele momento. Mas a palavra, pelo seu poder, vai ficar lá. Vai ficar lá. No momento oportuno, no momento certo, a palavra vai vir na sua mente. Pá, mas aquele dia, aquele irmão me falou aquela palavra. E é verdade. O poder da palavra, que é um dos tripés do discipulado. Também a comunhão. Aqui a comunhão, ela já fala um pouquinho mais forte, não parece, mas ela é forte. Ter tudo em comum é partilhar a mesma crença e comunhão.
ter tudo em comum é partilhar a mesma crença e comunhão. Nós poderíamos, quem sabe, usarmos vários caminhos para esse tópico, né? Compartilhar da mesma crença e comunhão. A gente vai entender mais na frente o que é comunhão, ou partilhar da mesma crença. Quando nós estamos em nossos cultos, né? Em nossos cultos, né, a gente vai colocar isso porque nós precisamos ouvir, nós precisamos compreender que pode chegar um momento assim de no culto, eu estou vindo no culto e eu vou ficar esperando algo acontecer, vou ficar esperando no momento do culto algo para dar o meu glória, vou ficar esperando porque tem hora. Se der aquele tchan, eu vou dar glória. Mas se aquele culto não der aquele tchan, eu não vou dar glória. Eu vou ficar esperando o momento. O momento daí, tu viu que momento bom? Momento bom foi 1/10 do culto, mas o culto é 100%. O culto é todo o momento que a gente está aqui. O culto é toda hora. Eu não posso esperar, quem sabe, o irmão sapatear, ou alguém chutar uma cadeira para me dar meu aleluia aqui dentro. Porque eu vim aqui para isso, para adorar. Eu vim aqui para isso, para glorificar. Eu vim aqui para isso, e vai ter muito mais ainda na minha e tua vida, quando nós ir visitar essas pessoas, aleluia, vai ser que nem Jesus, vai ter pouco tempo para me orar, por A, por B, por C ou por D. Vai lá, Jesus, salva aquela pessoa. Vai lá, Senhor. Aleluia. Tu está aqui, mas eu sei que tu está lá também. Toca lá. Ele não veio no culto hoje, aleluia, mas incomoda ele. Vai lá, Jesus. Nós temos, aleluia, que compartilharmos, aleluia, a mesma crença, a mesma comunhão. Nós temos o que fazer nesse lugar. Nós viemos aqui para fazer algo na nossa igreja. Nós não podemos perder nem um minuto. Não podemos perder tempo. Nós viemos aqui para algo. Vamos usar esse tempo. Não só que é 10% ou 20%. Vamos usar o tempo todo. Vamos começar a subir os degraus, aleluia, para não perder a oportunidade e comungarmos essa crença. Aleluia, essa comunhão. Comunhão entre igreja. Aleluia, comunhão. Aleluia, está lá no teu banco, pode ser lá no último, e tem uma pessoa aqui, aleluia, toda errada, cheia de enfermidade, e tu traz assim, pode orar por ela, obreiro, que eu estou aqui orando também. Pode botar a mão nela, pastor, que tu não está sozinho. Eu estou junto contigo na oração. E levanta a mão lá atrás. Vai lá, Jesus. Cura aquela enfermidade. Comunhão cristã. Comunhão cristã, igreja. Aleluia, unânime. Unânime, vivendo a mesma crença. Estando junto. Aleluia. Usa os teus servos, que eu estou aqui repreendendo. Aleluia. Como outro dia aqui, o pastor orando aqui, aleluia, por uma irmã aqui, e uma pessoa que está nesse culto nessa noite, falou, eu tenho certeza que aquela menina foi liberta. Aleluia. Porque eu estava orando por ela também, e eu senti que Deus agiu na vida dela. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Unânime, comunhão, igreja, junto, ganhar as almas para Jesus, comunhão. Comunhão. A palavra grega, koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Comunhão, antes foi palavra, o tripé, agora é comunhão. Participar de um evento, participar de um acordo. Pastor, vem aqui, coloca algo para a igreja, vamos participar. Mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu tenho que participar, porque eu quero comunhão com aquela igreja. Eu quero comunhão com aquele povo. Nós tivemos aqui outro dia aqui, aleluia, essa feijoada, que era só para casais, no fim não foi para toda a igreja, mas há poucos vieram, porque não ouviram ainda essa palavra que nós estamos ouvindo essa noite. Tem que ter comunhão, eu tenho que participar, eu tenho que me esforçar para participar com a igreja, para estar junto, em concordância com aquele evento, com aquela situação. Agora mesmo, antes do culto, nós estamos aqui achando uma data que o pastor vai vir com o presbítero irmão Guilherme depois para fazermos um almoço nessa igreja, em prol da obra missionária. Se eu e você participar, se nós estivermos de acordo nisso, quem sabe o número dado por ele vai ser gigantar, vai ser muito mais, porque nós temos que termos comunhão, participar.
Vamos lá, irmão Júlio, no culto lá. Sabe, será que eu quero ir ou não? Vamos lá em tal lugar. Será que eu quero ir ou não? Vamos fazer isso. Será que eu quero ir ou não? A metade das vezes eu não quero ir. Eu não quero, eu tenho outras coisas para fazer, mas eu tenho que ter comunhão, eu tenho que ter parceria, eu tenho que estar lá. Um dia alguém me chamou a minha atenção, que eu falei para ela que eu vinha no culto só para fazer número. Aí tu vai no culto, hoje eu vou, só para fazer número. Mas tá louco? Não, hoje eu quero estar lá. Aquele banco não vai estar vazio, porque eu quero estar lá. Cheio de problemas, cheio de coisa, mas aquele banquinho lá vai ter alguém. Mesmo para número, hoje eu quero estar lá. Comunhão, concordância, elos fortes, elos gigantes que devem haver entre nós. Elos, fazer a obra de Deus não é nós só vermos no culto, nós temos muitas oportunidades e ela se agiganta na nossa vida e como nós podemos sermos cooperadores da obra de Deus. E para nós encerrar, glorificado o nome de Jesus, que nós falamos sobre comunhão, falar alguma coisa sobre o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Né? Serviço, um trabalho. E aí eu me lembrei hoje, lendo essa palavra, sobre os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui o serviço nos fala sobre esse tipo de serviço ao próximo. Esse tipo de serviço sobre aqueles que a gente até agora tem comentado. Será que eu estou fazendo a obra nesse lugar? Será que eu estou fazendo algo? O que eu estou fazendo nessa igreja? Se agora aqui me abriu um leque de oportunidades que eu posso fazer, eu também posso, você também pode. Serviços para Deus. Serviço. Oh, mas tu acha que fazer serviço para Deus é ir lá ficar uma tarde inteira mateando com aquela pessoa? É verdade. Tu não sabe a minha intenção. Eu quero ganhar aquela alma para Jesus. Aleluia. Mas tu acha que o teu serviço, aleluia, é ir lá naquela pessoa lá, ela nunca vem para a igreja. Não importa. Eu estou trabalhando com aquela alma e um dia ela vai vir. Serviço. Trabalhar com pessoas. Trabalhar com famílias. Trabalhar no particular com muitos, trabalhar com eles. Ir lá a cada pouco, levar lá um mingauzinho. Ir lá a cada pouco, levar uma comidinha. Ir lá a cada pouco, aleluia, dar uma refrigerada naquela pessoa. Trabalhar com ela. Trabalhar com ela. Vai chegar o momento oportuno dela. Vai chegar o dia que ela quer vir. Nós fomos visitar uma família numa outra cidade, aí fomos lá 2, 3, 4 vezes. Aleluia, nós não convidamos de uma vez para vir na igreja, mas queremos elos, vínculos. E um dia eles perguntaram, mas vocês nunca vão convidar mais para ir na igreja? Nós queremos ir na igreja. Nós queremos ir lá. Então vem, então, vamos lá. Trabalhar para Jesus. Serviço para Jesus. Ombrear a obra. Fazer a obra. Aleluia. Ser obreiro. Fazer a obra de Deus é serviço. É tempo. É dizimar o nosso tempo. É nós irmos, aleluia, no ID de Jesus. Aí a gente pode dizer, tantos pregadores que vêm a muitos púlpitos, pode dizer assim, eu estou fazendo o ID de Jesus. Eu quero fazer o ID de Jesus. Que você venha também querer fazer o ID de Jesus. O ID de Jesus, se fosse o aqui de Jesus, ou ficar aqui de Jesus, é uma coisa. O ID quer dizer que é como muita gente é sair do ponto A para o ponto B. Quer dizer, o ID não está aqui. O ID está lá. Fazer discípulos. Que os irmãos, aleluia, nos perdoem. Peço perdão. Muitas vezes a gente traz esse tipo de palavra, não querendo emparedar a ninguém a fazer isso, mas há uma necessidade. Não que eu e você venha nos estimular a isso, mas as pessoas lá fora estão precisando da minha e da tua visita. Elas estão necessitadas do meu e do teu conselho. Elas querem ouvir a tua palavra. Que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.